Vamos lá, minha gente. Agora vamos ver aqui a questão pertinente aos chamados predicamentos da magistratura. Usamos essa denominação predicamentos quando estamos diante de garantias com previsão constitucional. Quais são os predicamentos da magistratura, essas garantias previstas na Constituição Federal? Pelo artigo 95 da Constituição, os juízes gozam das seguintes garantias. Em primeiro lugar, a vitaliciedade. Vitaliciedade, nós vimos que em relação a quinto constitucional, a terço constitucional, ministro Supremo, todos eles são vitalícios desde a posse. No entanto, o juiz de carreira, assim como o membro do Ministério Público de carreira, eles apenas adquirem a vitaliciedade quando completados 2 anos de exercício daquela função. A vitaliciedade, em primeiro grau, ela só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, quando já vitaliciado, de sentença judicial transitada em julgado. Vale dizer, durante os 2 primeiros anos de carreira, a perda do cargo do juiz se dá mediante processo administrativo e depende da deliberação da maioria absoluta dos membros do tribunal, do respectivo órgão especial do tribunal. Nós vamos ver que pelo artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, tribunais maiores, tribunais que têm mais de 25 integrantes, pelo artigo 93, inciso 11, eles podem instituir um órgão especial. Esse órgão especial, ele faz às vezes do pleno do respectivo tribunal. Então são tribunais maiores, tribunais com mais de 25 integrantes, que podem facultativamente instituir um órgão especial. Normalmente os grandes tribunais, esses tribunais com número grande de desembargadores, acabam tendo seus órgãos especiais, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal, que faz às vezes do pleno. Durante os 2 primeiros anos de exercício, a perda do cargo do magistrado se dá mediante deliberação do tribunal ou do órgão especial, maioria absoluta dos seus membros, como todas as decisões administrativas hoje, pelo voto da maioria absoluta dos membros em processo administrativo. Após os 2 anos de exercício, o juiz adquire a vitaliciedade e a principal garantia da vitaliciedade é justamente o fato de que a perda do cargo do vitalício depende de sentença judicial transitada em julgado. Não basta processo administrativo, é necessária uma sentença judicial transitada em julgado para que o magistrado perca o cargo. Bem, quando pensamos aqui em vitaliciedade, estamos diante de predicamentos da magistratura e é importante que a gente tenha consciência de que esses predicamentos eles existem em favor da sociedade. Predicamento não é privilégio pessoal. Isso visa justamente garantir ao juiz a independência necessária para praticar os atos que tem que praticar. Nós estamos no momento da história em que estamos vendo de perto a atuação do juiz Sérgio Moro. E dá para imaginar que sem garantias constitucionais, ele não teria, como a grande maioria dos juízes, não teria como desempenhar as suas atividades. A vitaliciedade existe, predicamento existe como uma garantia da sociedade relativa à imparcialidade, à independência do magistrado. Isso tem seu preço. Por vezes um juiz é acusado de corrupção, isso é comprovado, são exceções, mas existem as exceções, isso é público. Como há médicos corruptos, há pintores de parede corruptos, enfim, motoristas corruptos, há juízes corruptos. Minoria, uma expressiva minoria. Mas há. E por vezes a gente verifica esse questionamento e fala, nossa, mas então o cidadão ele foi aposentado compulsoriamente e continua recebendo subsídios, ainda que proporcional ao tempo de serviço, porque foi afastado como uma sanção, aposentado compulsoriamente, colocado em disponibilidade, e continua recebendo, ainda que proporcionalmente, continua, até que venha uma sentença judicial, transite em julgado e lhe imponha a perda do cargo. A perda do cargo, aí sim ele vai deixar de receber qualquer subsídio,
mas ela depende de sentença judicial transitada em julgado. É uma garantia comum a diversos países democráticos, um preço que se paga em relação a essa minoria que pratica ilícitos. Quando se tem os predicamentos da magistratura, nós estamos aqui em primeiro lugar, portanto, diante da vitaliciedade, que em primeiro grau é adquirida após 2 anos de efetivo exercício. Se no curso desse prazo de 2 anos o juiz for submetido a um processo administrativo, de repente ele é acusado de ter praticado uma falta, o prazo é suspenso. Enquanto ele estiver sob um processo administrativo, ainda que complete 2 anos de exercício, está no exercício da função, mas sendo processado administrativamente. O prazo se prorroga até que ele seja absolvido. Se condenado, naturalmente, vai perder o cargo no processo administrativo. O prazo, vamos dizer, não é nem propriamente do estágio probatório, é o prazo de 2 anos para aquisição da vitaliciedade se prorroga enquanto durar o processo administrativo. Isso está previsto no artigo 23, parágrafo 1º, da resolução número 135 do CNJ. Essa resolução é a que trata justamente do processo disciplinar contra magistrados. Foi objeto de uma grande discussão há uns 4 anos atrás, e o STF praticamente validou a resolução quase que na sua integralidade, inclusive estabelecendo que os poderes da Corregedoria Nacional de Justiça, a Corregedoria do CNJ, ele é um poder concorrente e não um poder subsidiário. Vale dizer, a Corregedoria Nacional de Justiça, a Corregedoria do CNJ, ela pode investigar e processar juízes, independentemente de o tribunal local já ter, por sua corregedoria, processado e julgado aquele magistrado. A atribuição da Corregedoria Nacional de Justiça é concorrente, foi essa a grande discussão na época. Não é competência meramente subsidiária, é competência concorrente. Se o tribunal for omisso, ou se o tribunal, de alguma maneira, não tiver tomado as providências que o CNJ entendia cabíveis, o CNJ pode agir independente da ação do tribunal. Essa resolução, que foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal, no artigo 23, parágrafo 1º, traz justamente que se no curso de 2 anos o magistrado for submetido a processo administrativo, o prazo para o vitaliciamento é suspenso até que esse processo se esgote. Segundo predicamento da magistratura é a inamovibilidade, no sentido de que o juiz titular, vimos que se ingressa como juiz substituto, depois se torna juiz titular, o juiz titular, ele não pode ser removido, salvo por motivo de interesse público. Salvo por motivo de interesse público, que tem que ser reconhecido em processo administrativo, no qual se garante ampla defesa, pelo voto da maioria absoluta dos membros do seu tribunal, do respectivo órgão especial ou do Conselho Nacional de Justiça. Então, a remoção existe, a inamovibilidade não é absoluta, é um predicamento forte para o magistrado que, por vezes, entra numa linha de atrito com prefeitos, por exemplo. Ele está julgando atos do prefeito, não propriamente prefeito, que no caso de crime é julgado pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF, se for crime contra a União, mas o juiz julga, por exemplo, ações de improbidade contra o prefeito. Isso, por vezes, gera um desgaste. Se o juiz não tivesse inamovibilidade, a cada trombada política ele corria o risco de ser removido para uma comarca das mais distantes do seu estado. Ele possui inamovibilidade, daí porque a quebra dessa inamovibilidade é possível, mas é excepcional, só pelo voto da maioria absoluta dos membros do seu tribunal, do respectivo órgão especial ou do CNJ, em um processo administrativo no qual se garanta contraditório e ampla defesa. Irredutibilidade dos subsídios. É outro predicamento da magistratura, hoje estendido a todos os servidores públicos, irredutibilidade de subsídio. Claro que há que se observar o teto constitucional, há que se respeitar aqui os subsídios, a política de subsídios do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, e os juízes estão sujeitos, como qualquer outro cidadão, ao pagamento dos impostos. Quando se pensa aqui em subsídios, em teto,
há em andamento uma ADIM, a ADIM 4941, que recebeu um voto recente, em 12 de maio de 2016, e nessa ADIM, esse voto, o julgamento não está concluído, traz que os subsídios, eles dizem respeito à atividade ordinária dos magistrados. Se é imposta uma atividade extraordinária, se ele se vê obrigado a uma acumulação de comarcas distantes ou qualquer outra atividade extraordinária, ele tem direito, segundo esse voto, a uma gratificação excepcional, mas só para as hipóteses em que se presta um serviço além do ordinário. Em relação ao serviço ordinário, há que se respeitar os subsídios. É essa discussão, não há uma votação concluída na ADIM 4941. Temos aqui no artigo 93, inciso 8, que falávamos há pouco, que o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal, órgão especial, ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa, reiterando a competência do CNJ, é uma competência concorrente e não meramente subsidiária. Artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura. Aqui não são mais predicamentos, porque estamos diante de uma norma infraconstitucional, mas a Lei Orgânica da Magistratura, no seu artigo 33, estabelece outras prerrogativas para os magistrados. Os magistrados não precisam comparecer como testemunha junto a um juiz da mesma instância, senão após combinar previamente dia, hora e local para ser ouvido. Nós temos aqui também que o magistrado, por essa prerrogativa da LOMAN, ele não pode ser preso, senão por ordem escrita do tribunal ou órgão especial competente para o seu julgamento. O juiz é julgado em caso de crime, comum ou de responsabilidade, pelo seu tribunal. E a prisão, excetuada a hipótese de flagrante de crime inafiançável, ele pode ser preso. No mais, ele só pode ser preso por ordem escrita do tribunal competente, ou órgão especial competente para o seu julgamento. E no caso de flagrante de crime inafiançável, deve ser apresentado ao presidente do Tribunal de Justiça que esteja vinculado. Esse artigo ele seguia, ele teve algumas palavras vetadas lá na época. Hoje não se admitiria esse veto apenas de algumas palavras. O artigo 66, parágrafo 2º da Constituição, só permite que se vete um inciso inteiro, um parágrafo inteiro, um artigo inteiro. Mas na época podia, e vetaram aqui apenas uma sequência. Eu explicitei isso para os colegas, apenas porque a gente olha lá entre parágrafo vetado e tem a impressão que o artigo ou esse dispositivo, esse inciso foi vetado. Não, era apenas a sequência do dispositivo. O dispositivo subsiste e essa prerrogativa está em plena vigência. O juiz não pode ser preso, senão por ordem escrita do tribunal ou do órgão especial competente para o seu julgamento. Tem direito à prisão em sala especial, isso também é garantido a outros profissionais, aos advogados. Quando no curso de investigação uma autoridade verificar que há um magistrado envolvido, ela deve remeter os autos ao respectivo tribunal ou órgão especial competente para julgar aquele juiz. A autoridade policial não deve prosseguir com a investigação. Isso vale para todas as hipóteses em que o investigado tem prerrogativa de foro. E o juiz tem a prerrogativa de foro, vimos ser julgado crime comum ou de responsabilidade pelo seu próprio tribunal. O artigo 96 da Constituição Federal, quando trata da autonomia dos tribunais, ele traz que compete privativamente aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do DF, bem como os membros do Ministério Público de primeiro grau, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Vale dizer, juiz, promotor que comete crime eleitoral é julgado pelo TRE, julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. No mais, compete aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais
e os membros do Ministério Público Estadual. Aos TRFs, por sua vez, artigo 108, inciso 1 da Constituição Federal, cabe processar e julgar os juízes federais da sua área de jurisdição, incluídos os juízes da Justiça Militar Federal e da Justiça do Trabalho, além dos membros do Ministério Público da União. Portanto, cabe ao TRF julgar o juiz federal comum, por crime comum de responsabilidade, o juiz militar federal e ainda o juiz do trabalho que tenha praticado um crime dentro da área de competência, tenha praticado um crime da jurisdição daquele tribunal. Quanto à competência do TRE, ela decorre do artigo 29.1, a linha D de dado do Código Eleitoral, combinado com o artigo 121 da Constituição Federal. Normalmente não cabe a uma lei infraconstitucional estabelecer a competência de qualquer tribunal. Mas, no caso, o artigo 121 da Constituição Federal, ele prevê que a lei, e aqui no caso é lei complementar, o Código Eleitoral foi recepcionado nesse aspecto com força de lei complementar, o artigo 121 da Constituição Federal estabelece que a lei estipulará a competência dos tribunais eleitorais. E o Código Eleitoral atribuiu ao TRE a competência para julgar juiz eleitoral de primeiro grau, da mesma forma o promotor eleitoral de primeiro grau, que pratique crime eleitoral. Os crimes comuns e de responsabilidade dos desembargadores, sejam estaduais, federais ou trabalhistas, eles são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, os integrantes dos tribunais de segundo grau, Tribunal de Justiça, TRF, TRT e TRE, caso pratiquem crimes comuns ou de responsabilidade, são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desembargador trabalhista, ele não é julgado por TST. O TST não tem atribuição criminal nesse aspecto. O desembargador trabalhista, o desembargador federal, o desembargador estadual, o desembargador eleitoral, ou seja, juiz ou desembargador que atua no TRE, eles são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, isso também já foi pergunta de concurso, os conselheiros dos tribunais de contas dos estados e também os conselheiros dos tribunais de contas dos municípios, sabemos que hoje não se pode criar tribunal de contas dos municípios, mas aqueles que já existiam antes da Constituição de 88 foram mantidos e têm lá seus conselheiros. Os conselheiros dos tribunais de contas dos estados e os conselheiros dos tribunais de contas dos municípios, eles são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Mesmo o conselheiro do Tribunal de Contas de município, como tem, por exemplo, no município de São Paulo, são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim como os membros do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais. Os membros do Ministério Público da União que oficiam perante os tribunais são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, artigo 105, inciso 1 da Constituição Federal. O PGR, que tem sido xingado nessas gravações que temos republicanamente ouvido, o PGR, se processado criminalmente, e está enfrentando uma série de pressões, naturalmente, investiga senadores, investiga ex-presidente, investiga presidente em exercício, presidente afastado. O PGR, em caso de crime comum ou de responsabilidade, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. PGR, Procurador-Geral da República, Supremo Tribunal Federal. Os membros do Ministério Público da União que oficiam perante os tribunais são julgados perante o Superior Tribunal de Justiça. Compete ao Supremo Tribunal Federal, ratificando o que estávamos falando, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente nas infrações penais comuns
presidente, vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, o Supremo Tribunal Federal julga os ministros de Estado, os membros dos tribunais superiores e os membros dos tribunais de contas da União, além dos chefes de missão diplomática. Ou seja, o ministro do STJ, hipoteticamente, que esteja sendo processado criminalmente, ele estará sendo processado, crime comum ou de responsabilidade, perante o Supremo Tribunal Federal. Nas infrações penais comuns, além de julgar seus próprios ministros, além de julgar o Procurador-Geral da República, ele julga também os ministros dos tribunais superiores, ministros do Tribunal de Contas da União, e, em relação aos crimes de responsabilidade, ele julga também os ministros dos tribunais superiores. Porém, quando a gente pensa em crime de responsabilidade, cabe ao Senado Federal julgar em crime de responsabilidade, exclusivamente crime de responsabilidade, além do presidente e do vice-presidente da República. O artigo 52 nos traz que compete ao Senado Federal julgar presidente, vice-presidente da República e ainda ministros do Supremo. Houve recentemente a apresentação de um pedido de impeachment do ministro Marco Aurélio. Cabe ao Supremo julgar em crime de responsabilidade os membros do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público. Em relação a crime de responsabilidade, o Procurador-Geral da República e ainda o Advogado-Geral da União. Advogado-Geral da União. Temos aqui, portanto, a situação do PGR, crime comum, Supremo Tribunal Federal, falávamos da pressão do Rodrigo Janot hoje, crime de responsabilidade do Procurador-Geral da República, Senado Federal. No caso de ministros de Estado, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar o ministro de Estado em crime comum e em crime de responsabilidade, salvo quando o ministro de Estado está sendo processado por crime de responsabilidade junto com o presidente da República, como corréu. Nessa hipótese, ele é julgado pelo Senado Federal. O ministro de Estado, processado por crime de responsabilidade isoladamente, só ele é julgado pelo Supremo. Ministro de Estado, processado por crime de responsabilidade, como coautor ou partícipe de crime praticado pelo presidente da República, ele é julgado, junto com o presidente da República, pelo Senado Federal. Procurador-Geral da República, repito, que ele é julgado em crime comum pelo Supremo Tribunal Federal e em crime de responsabilidade pelo Senado Federal. A exemplo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que por crime de responsabilidade também são julgados pelo Senado Federal. Artigo 52, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Súmula vinculante 45 do Supremo Tribunal Federal. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre foro por prerrogativa de função estabelecida exclusivamente pela Constituição estadual. Isso é importante pelo seguinte: quando estamos diante dessas autoridades que têm prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal, o juiz, que deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF, o desembargador, que é julgado pelo STJ, o ministro do STJ ou o ministro do Supremo, que em caso de crime comum são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que eles pratiquem um crime doloso contra a vida, considerando que a prerrogativa de função a eles foi conferida pela própria Constituição Federal, essa prerrogativa de função prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri. É a norma especial que afasta a norma geral. No entanto, há hipóteses em que as constituições estaduais atribuem prerrogativa de foro, por exemplo, a secretários de Estado,
ou a vereadores. Quando uma prerrogativa de foro é estabelecida exclusivamente pela Constituição estadual, para qualquer crime, tudo bem, prevalece essa prerrogativa de foro. No entanto, na hipótese aqui, se tivermos, por exemplo, um secretário de Estado ou um vereador acusado de estelionato, ele vai ser julgado, de acordo com a prerrogativa de foro, pelo Tribunal de Justiça. No entanto, se temos uma prerrogativa de foro para um vereador ou para um secretário de Estado, prerrogativa de foro prevista na Constituição estadual, e ele pratica um homicídio doloso, ele será julgado pelo Tribunal do Júri. A competência que a Constituição Federal estabelece para o Tribunal do Júri se sobrepõe, prevalece sobre a competência, prerrogativa de função criada exclusivamente pela Constituição Estadual. É isso que diz a súmula vinculante 45 do STF. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Repito, secretário de Estado que tem lá prerrogativa de foro prevista na Constituição Estadual, prerrogativa de ser julgado pelo Tribunal de Justiça, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça nos outros crimes, mas se praticar um crime doloso contra a vida, súmula vinculante 45 do STF, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri e não pelo Tribunal de Justiça, já que essa prerrogativa de foro que ele detém é prevista exclusivamente na Constituição Estadual. Quando pensamos em deontologia da magistratura, devemos lembrar que essa palavra, deontologia, ela refere-se aos deveres de um profissional, obrigações profissionais. Deontologia, isso começou com a obrigação ética dos médicos, obrigações profissionais dos médicos. Mas quando pensamos em deontologia, estamos pensando nos deveres profissionais de determinada pessoa, tanto no que tange ao seu preparo para o exercício competente e honesto da profissão, quanto no que diz respeito ao seu comportamento na relação com os colegas, com usuários dos serviços e com as pessoas com as quais deverá relacionar-se no desempenho de suas atividades. Ou seja, amplos deveres funcionais. A respeito desses amplos deveres funcionais que pensamos aqui em deontologia da magistratura. Quando estamos diante da deontologia, verificamos em primeiro lugar quais são as vedações impostas aos magistrados. E temos aqui que aos juízes é vedado, em primeiro lugar, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, exceto uma de magistrado. Isso tem a ver com o desempenho da sua atividade profissional, para que ele possa se dedicar àquela função fim do seu concurso. Então, ao magistrado é vedado, ainda que em disponibilidade, exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Mesmo o magistério tem que ser informado, tem horários informados, a fim de que isso não atrapalhe a sua atividade profissional. Uma de magistério não significa necessariamente dar aula em uma só instituição. Não adianta dar aula em uma só instituição e dar 60 horas de aula por semana. O outro pode dar aula em 2 instituições e dar 10 horas de aula por semana. O que interessa é que essa atividade do magistério não interfira no exercício profissional do magistrado. Ao magistrado, pela Constituição Federal, artigo 95, parágrafo único, também é vedado receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Já no passado, nós tivemos algo parecido com os emolumentos. Os magistrados, em algumas localidades, não recebiam do poder público, recebiam emolumentos. Mas isso foi há muito tempo atrás. Hoje, naturalmente, são remunerados pelos cofres públicos há muito tempo e, por isso, não lhes cabe receber quaisquer custas, muito menos, e aí é óbvio, participação em processo. Da mesma maneira, é vedado ao magistrado dedicar-se à atividade político-partidária. Isso não envolve propriamente o exercício da cidadania.
claro que o magistrado ele é um cidadão, ele tem direito a voto. O que se veda é que ele exerça atividade político-partidária, uma atividade visando justamente defender determinado partido. Não no mais, ele é um cidadão, ele tem seus direitos. Temos também que é vedado aos magistrados receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas exceções previstas em lei. Então, ao juiz não cabe receber viagens, receber, por vezes sequer donativos, salvo exceções previstas em lei. É comum no GCRIM, por exemplo. Era comum, isso hoje é uma prática muito questionada, o estabelecimento de cestas básicas. Claro que não era para ele, juiz. A cesta básica tinha destino para uma instituição oficial. As multas que ele impõe não são para ele, as multas têm um fundo próprio de destinação, tem resoluções do CNJ cuidando dessa questão. O que se veda é o juiz receber auxílios ou contribuições a qualquer título ou pretexto, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. A magistratura tem um código de ética próprio. Esse código de ética ele foi elaborado a partir dos princípios de Bangalore, um longo processo supranacional, esses princípios de Bangalore, e há uma carta desses princípios de Bangalore, organizada à ocasião pela ONU, com referências da conduta dos magistrados. E o CNJ, fundado nos princípios de Bangalore, ele editou a resolução número 60. Ela não é uma cópia, não, dos princípios, mas traz inúmeras ideias dos princípios de Bangalore. Resolução 60 do CNJ, Código de Ética da Magistratura. O artigo 17 do Código de Ética explicita que é dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física que possam comprometer sua independência funcional. Tudo aqui visando a independência. O artigo 18 veda que o magistrado use para fins privados bens públicos. Há pouco tempo atrás, nós tivemos acusações de magistrados que usavam bens públicos e até de um magistrado do Rio de Janeiro, isso caso público, que teria utilizado um veículo apreendido. Óbvio que teve problemas aí em relação ao Código de Ética da Magistratura e responde por esses problemas, tendo sido inclusive afastado. Também é vedado ao magistrado, o que denominam de quarentena, exercer a advocacia, e essa quarentena está no artigo 95, inciso 5 da Constituição Federal, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento, seja por aposentadoria ou por exoneração. O juiz que atua, por exemplo, era desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esse magistrado se aposenta ou por qualquer razão é exonerado, durante 3 anos ele não poderá advogar perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Isso é para preservar a própria imagem do Poder Judiciário sob a suspeita de que ele poderia exercer influência sobre os seus pares. Quem estuda a ética da magistratura, o professor Naline e outros professores, bem dizem que, na verdade, é o contrário. O juiz ele se afasta muito dos tribunais quando se aposenta, quando é exonerado. Pouquíssima influência ou nenhuma influência exerceria. Até pelo contrário. Mas é uma cautela para os olhos dos cidadãos, muito importante dessa transparência, útil para preservar a imagem do próprio Poder Judiciário. Então, é quarentena. É vedado ao juiz exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido 3 anos desse afastamento, seja decorrendo de aposentadoria ou de exoneração. A LOMAN também traz as vedações impostas aos magistrados. A partir aqui do seu artigo 36,
a Loman nos traz que é vedado, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nos traz que é vedado ao magistrado exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. Ele não pode ter qualquer poder de mando, qualquer responsabilidade de mando em relação a sociedades comerciais. Também lhe é vedado exercer cargo de direção ou cargo técnico de sociedade civil, associação, fundação de qualquer natureza ou finalidade, salvo se for associação de classe e sem remuneração. Existem as associações, por exemplo, a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Ela tem um presidente. Esse presidente pode se afastar das atividades para dirigir essa associação sem remuneração. Ele não pode ser remunerado por ser presidente da Associação dos Magistrados. Mas a única atividade que se delega, ou que se faculta, na verdade, ao magistrado, em termos de cargo de direção ou cargo técnico de associação, sociedade civil, é em associação de classe e desde que sem remuneração por esse exercício. Ele mantém os subsídios, fica afastado e exerce essa atribuição. Outros nem se afastam, exercem cumulativamente. Também é vedado ao magistrado, isso costuma dar muita polêmica, manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou manifestar um juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. O que se busca aqui é evitar que o juiz fale fora dos autos, como se costuma afirmar. É absolutamente vedado ao juiz manifestar-se por meios de comunicação, isso inclui os meios aí eletrônicos, a internet, imprensa. É vedado ao magistrado manifestar-se por meios de comunicação, manifestar uma opinião sobre processo pendente de julgamento dele ou de outro magistrado, bem como lhe é vedado manifestar juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvando-se, no entanto, a crítica nos próprios autos. Por vezes o tribunal, apreciando um recurso, acaba por reformar uma decisão e apontar que a decisão foi errônea, foi equívoca, sem excesso de linguagem, mas acaba sendo uma manifestação, por vezes, depreciativa, e não só de divergência de entendimentos, mas é nos autos, é no exercício da função. Isso pode. O que não pode é o juiz manifestar-se fora dos autos, manifestar um juízo depreciativo de outro despacho, de outra decisão, de algum acórdão, de alguma sentença, fora dos autos. Nos autos a crítica é legítima, desde que guardar a proporção da linguagem. Bem como é legítima essa crítica no exercício do magistério. O magistério, naturalmente, é uma atribuição crítica, e aí sim, o magistrado, que pela Constituição pode exercer a função do magistério, pode manifestar uma opinião crítica. Claro, também guardada a proporção aí natural que deve manter justamente pela atribuição de juiz, que continua mantendo mesmo enquanto exerce o magistério. Ele não deixa de ser juiz para exercer o magistério. A Loman trata também, não só das vedações, mas ela trata dos deveres do magistrado, aqui mais diretamente nesse espírito deontológico. Artigo 35 da Loman. São deveres do magistrado cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade, exatidão, as disposições legais e os atos de ofício. Cumprir e fazer cumprir. Isso é muito importante frente ao novo CPC. Cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício. Quando pensamos em independência, temos aqui o artigo 4º do Código de Ética da Magistratura, no sentido de que o juiz deve ser eticamente independente e não deve, inclusive, interferir de qualquer modo na atuação jurisdicional de outro colega,
exceto em respeito às normas legais, por exemplo, quando julga um recurso. No mais, ele não deve interferir de qualquer modo na atuação jurisdicional de outro colega. O juiz não tem nada que ligar para o outro e falar, olha, eu não quero pedir nada, mas conheço fulano de tal, isso é uma grave infração ética, ele está invadindo a esfera de independência do outro colega. Artigo 5º do Código de Ética, impõe-se ao magistrado pautar-se no desempenho de suas atividades, sem receber indevidas influências externas e estranhas à justa convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos. O juiz deve evitar qualquer tipo de influência externa estranha à sua convicção. Claro que ele tem influência externa por parte do perito, por parte de outros técnicos, pelas manifestações dos advogados. O que se deve evitar são essas influências externas indevidas. Sabemos o que são influências externas indevidas. O artigo 6º do Código de Ética traz que é dever do magistrado denunciar qualquer interferência que vise a limitar sua independência. Isso tem sido mais comum, os juízes têm denunciado com mais frequência qualquer interferência que vise a limitar sua independência. Quando pensamos aqui que cabe ao juiz cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade, exatidão, as disposições legais dos atos de ofício, nesse cumprir e fazer cumprir, nós temos aqui o princípio da efetividade da jurisdição, da eficácia do serviço público previsto no artigo 37 da Constituição Federal. E o artigo 8º do novo CPC, ele dá essa liberdade para o juiz, estabelecendo o seguinte, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Quando pensamos em proporcionalidade, razoabilidade, é um juízo feito com ampla liberdade, desde que devidamente fundamentado. O juízo de proporcionalidade, de razoabilidade, nós vamos ver, ele é um juízo próprio dessa era pós-positivista, em que o juiz julga sob a luz da ponderação e não somente sob a luz da subsunção. Ele não se limita a encaixar o fato à norma, tratando a norma com a premissa maior, o fato como a premissa menor, encaixa o fato na norma. Esse juízo robótico, um juízo de subsunção, é um juízo próprio do positivismo. É usado, claro que ainda é usado o juízo de subsunção, porque as normas existem e devem ser respeitadas. Supostamente representa a vontade popular. No entanto, casos concretos exigem um juízo de ponderação. Quando se tem aqui no artigo 8º o juízo de proporcionalidade, o juízo de razoabilidade, estamos exatamente dentro desse juízo de ponderação, próprio do pós-positivismo, quando se tenta aproximar a lei e a ética. A lei e a ética. Saímos da esfera do juiz boca da lei, próprio da Revolução Francesa. Os revolucionários franceses não confiavam nos seus juízes. Os juízes eram ligados à época, muito vinculados à monarquia. Mas eram eficientes nas questões do dia a dia, não nas questões políticas. Mantiveram os juízes, mas estabeleceram uma série de amarras. Era o juiz boca da lei. Ele não podia julgar sequer, e não pode até hoje, na França temos o contencioso administrativo, ele não julga questões que envolvam a administração pública. Ele julga questões entre particulares. Para a administração pública se tem um contencioso administrativo com absoluta independência. Já o juiz do pós-positivismo, ele é mais ligado ao juiz da common law, um juiz que desde a origem, o juiz inglês, contava com muita credibilidade junto aos seus cidadãos. E, consequentemente, a esse juiz sempre se deu uma liberdade maior de atuar sob o juízo da ponderação. Ele não despreza, em hipótese alguma, a norma existe, é respeitada, mas ao aplicá-la, ele o faz sob o juízo da ponderação, aproximando lei e ética. Esse é o juízo pós-positivista, que garante
ampla independência aos magistrados. Isso está explicitado no artigo 8º do novo CPC e também no parágrafo 2º do artigo 489 do novo Código, que traz o seguinte: no caso de colisão entre normas, e aqui estamos pensando em regra entre normas, princípios, temos normas, regras e normas, princípios, o Código não explicita, mas em tese aqui está tratando de normas, princípios. Artigo 489, parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Vale dizer, o juiz deve, de forma motivada, esclarecer aqui o porquê que adotou uma norma em detrimento de outra, porque adotou uma norma em detrimento, com afastamento de outra. Juízo de ponderação. O artigo 489 do novo CPC traz que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé. Isso aqui já diz respeito ao próprio advogado. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé. O fato é que hoje já não estamos sob a lógica dos objetivistas, dos originalistas, como chamam nos Estados Unidos, que desejam julgar com base na cabeça lá do legislador de 1780, trabalhamos sim hoje dentro da lógica dos subjetivistas, que trabalham com a vontade da lei e não com a vontade do legislador. Trabalham sob a luz da mens legis e não do mens legislatores. Se está atuando sob a luz do que busca a lei e não do que buscava o legislador lá no passado. Hoje somos muito mais subjetivistas dentro desse novo código. Por isso que se diz que partimos no novo CPC de um sistema de civil law para um sistema de common law. Hoje é um sistema misto, talvez, à medida em que a jurisprudência se torna fonte primária do direito. Nós temos hoje os incidentes de resolução de demanda repetitiva, assunção de competência. Na verdade, isso foi uma construção. Em 1963 surge a súmula 1 do Supremo Tribunal Federal, primeira súmula do Supremo, 1963, e desde então um amadurecimento de decisões e de precedentes vinculantes, súmulas vinculantes, as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a DPF, os recursos repetitivos do STJ e do Supremo. O fato é que hoje se atua com bastante independência de interpretação. Ainda assim, os juízes e tribunais devem observar os precedentes vinculantes e para que essa interpretação não engesse definitivamente o juiz, ferindo a sua própria convicção, é possível que o juiz utilize esses critérios que eram comuns no direito constitucional, se não comuns, ao menos já existentes no direito constitucional. O juiz pode, eventualmente, excepcionalmente, se afastar de um precedente, aplicando o instituto do distinguish, ou seja, da distinção daquele precedente em relação ao caso concreto. Isso deve ser feito de maneira motivada. O juiz pode esclarecer que aquele precedente está superado, que é o overruling, pode ser implícito ou explícito. O juiz, ainda dentro desse critério de independência, ele pode criar o próprio precedente, quando no julgamento, por exemplo, de um incidente, e ao criar um precedente, o tribunal ele deve observar as técnicas do overriding, ou seja, ele deve deixar claro quais são os motivos determinantes do seu julgado. Porque o que irá vincular outros juízes, caso não venham a aplicar o distinguish, são os motivos determinantes
e não aquilo que foi dito de passagem, e não o que era obter dictum, dito de passagem. Então, os tribunais, nessa técnica do overriding, quando criarem um precedente, até para evitarem a confusão do juiz no exercício independente da sua judicatura, pelo overriding, os tribunais devem explicitar quais os motivos determinantes do julgado, é o que orienta, inclusive, esse enunciado 8 da ENFAM, que diz o seguinte: os enunciados das súmulas devem reproduzir os fundamentos determinantes do precedente. Devem estabelecer o fundamento determinante dos precedentes. Ainda dentro dessa liberdade jurisdicional, nós temos aí a teoria do diálogo das fontes, que permite a ponderação, que vimos lá do 489, parágrafo 2º. Pelo diálogo das fontes, a gente pode até fazer com que normas gerais se sobreponham a normas especiais, desde que isso nos leve a uma coerência do sistema e à eficiência do sistema. Teoria do diálogo das fontes. Esse trecho aqui, esse item 10, foi extraído de um recurso especial que bem identifica qual é a finalidade dessa teoria. Bem, seguiremos em breve com a Lei Orgânica da Magistratura. Obrigado e até breve.